Nesse vídeo, então, eu vou continuar falando sobre o Vuex. Então, no vídeo anterior, eu falei lá que a gente tem a nossa Store. E aí, tem aqui a nossa aplicação Vue. Essa aplicação tem um componente. E esse componente pega os dados da Store e renderiza aqui, né? Foi o que a gente fez aqui. Tem um contador. O contador pega o dado da Store, .count, e renderiza na tela. Beleza. Só que aí é o seguinte, vamos supor que eu tenho outro componente aqui, do lado dele aqui. E eu vou pegar o mesmo valor da store, exatamente o mesmo valor para esse outro componente aqui. O que vai acontecer? Então, vamos ver. Eu vou vir aqui, criar um componente chamado input.view. Aqui eu vou dar um view. Eu vou deixar o nome dele aqui, input. Vou vir aqui no app, importar aqui. Vou dar um Ctrl, input, vou pegar ele aqui, input, e vou renderizar ele aqui. Beleza, criei o nosso outro componente, um do lado do outro, igual está nesse desenho aqui, um do lado do outro. Ok, aí lá no input, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no computed e vou pegar o valor da store. Como que a gente faz isso? Primeiro eu vou dar um nome para esse valor, né? Vou chamar de count mesmo. E aqui eu vou retornar this.dollar, as variáveis especiais do Vue tem um dólar, $store.state.count. Beleza, fiz igual, tá aqui no contador. Estou retornando o valor. E aqui eu vou renderizar esse valor. Vou dar uma div, chamar de input, div input, dar um count. Beleza, estou retornando o dado aqui da store, nesse componente, nesse outro componente também. Aqui, para dar uma diferenciada, eu vou dar um... Primeiro eu vou colocar esse count num... Opa, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus. Bugou tudo o sistema. Vou dar uma div, input, dar uma tag p, dar um contador, colocar ele aqui com chaves. Eu vou colocar um h1 aqui para diferenciar um componente do outro, deixar input. Colocar uma borda também, então input, border, de um pixel, sólida, preta. Beleza, vou fazer isso com outro componente também, contador, chamei de app. E aqui eu vou colocar um h1 também, contador. Beleza, se a gente olhar lá a nossa aplicação agora, tem os dois componentes, ele não está renderizando a store, count, computed, eu chamei de contador aqui, count. Beleza, então temos dois componentes, né? Esse aqui, separado pela margem, e esse aqui de baixo, que é o input. Os dois componentes estão mostrando o dado da store. Beleza. Se eu vier aqui e alterar o valor no contador, alterar o valor da store aqui, o que vai acontecer? Será que vai mudar só nesse ou vai mudar nos dois? Né? Antes, se a gente não estivesse usando o Vuex aqui, se a gente alterasse esse valor aqui, altera num componente e não altera no outro. Normal. Para a gente fazer para alterar num componente e alterar no outro também, a gente teria que dar um emit, teria que usar uma prop, teria que fazer alguma coisa para conseguir fazer com que o dado que muda aqui muda lá também, né? Beleza? Agora com o Vuex, o que está acontecendo? A gente está usando uma store só, né? Aqui tem lá a nossa store e aqui tem o state, né? Que são os dados. O state é o estado da nossa aplicação, são os dados da nossa aplicação. E o mesmo valor de state está sendo usado em dois componentes. Se eu altero em um, eu alterando aqui, o que vai acontecer? Ele vai lá na store, na mutation, vai alterar o valor do state, beleza? E aí quando eu altero esse valor do state, ele reflete para os outros componentes também, beleza? O que está acontecendo aqui no contador? Eu estou dando um commit aqui, né, na minha mutation para alterar o valor do contador.
na Store. Beleza? Então, não sei se ficou confuso isso. Mas beleza, nesse componente eu vou alterar o valor aqui, só nesse componente. Será que vai alterar no outro? Alterou. Você viu que nos dois componentes estão alterando os dados. Beleza? Então, nesse aqui eu estou mudando o valor lá da Store, que está mudando aqui também. Porque aqui no input, ele é aquela coisa, a Store ela é reativa. Se num componente está mudando, o valor da Store, no outro também vai mudar. Beleza? Então esse foi o segundo vídeo.